Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio do TEI Talks. Eu sou o Fernando, sou aluno do 5º período da Faculdade Senac Curitiba Portão. E aqui com a gente temos a outra aluna, Tassi Ellen, também aluna do 5º período da Faculdade Senac Portão, e criando a startup AliPass, certo, Tassi? Certo. Se quiser se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você, fazer uma Tudo bem. introdução. Tudo bem. Olá, eu sou a Tassi, eu sou estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas aqui do Senac Portão. Estou no 5º período, indo para a reta final já, mas também sou a founder da startup AliPass, um gerenciador de vale-refeição totalmente digital. Tassi, vamos falar um pouquinho então sobre o AliPass e como que está funcionando hoje em dia. Eu gostaria de começar perguntando para você como que surgiu a ideia e para que serve o AliPass, afinal de contas. Certo. O surgimento da ideia dele foi bem conjunto até. Aqui no Senac, no curso de EDS, que é a sigla que a gente dá ali para o nosso curso, que é muito grande, né? Análise e Desenvolvimento de Sistemas, a gente chama de EDS. A gente tem a matéria chamada Startup e a matéria de empreendedorismo, porque o Senac ele tem muito essa pegada ali do Business School, então além das matérias técnicas, também tem o seu lado ali no empreendedorismo. E com isso, a professora Karen, ela passou o desafio da gente pensar em algum problema e como a gente poderia solucionar esse problema através de uma tecnologia. E nisso, eu e meu grupo, a gente se reuniu e a gente já pensar, se a gente fizesse aquilo, outro. Até que um dia, um dos nossos colegas falou, relatando que o filho dele estava chateado porque o vale-refeição dele já tinha acabado. E daí, nisso, ficou no ar, né? Falou, nossa, por quê, né? Que vale? Vale-refeição. Daí a gente foi conversando. E daí, nisso, a gente pensou, e se a gente investigasse mais a fundo esse tema? E se a gente investigasse mais a fundo esse problema? Então, a gente pensou, a gente não tinha pensado, até o momento a gente não tinha nenhuma ideia definida, a gente tinha alguns rabiscos ali, mas o problema, a forma como esse nosso colega trouxe aquilo, chamou a nossa atenção. Porque a indignação, né, a chateação, tipo, nossa, meu filho, acabou a refeição do meu filho e tal. Então, vamos investigar. E nisso a gente gerou formas, a gente começou a estruturar essa pesquisa, entender sobre como funcionava, o que era o ramo ali do benefício aqui no Brasil. Então, a gente começou entrevistando o trabalhador em si, aquele que recebe benefício. Então, a gente criou formas, fez entrevistas, conversou com eles. A gente coletou bastante dados em relação a isso, só que quando a gente obteve o resultado final da parte do trabalhador, a gente viu que ele era só uma ponta. Tinha outra ponta, que era o fim desse ciclo, que é onde o funcionário que recebe o benefício do vale-refeição vai gastar o dinheiro. E quem é essa outra ponta? São os pequenos e médios estabelecimentos. Porque hoje, o trabalhador que recebe benefício do vale-refeição, em sua maioria, hoje ele é aquele trabalhador que trabalha presencial, ele é aquele que gasta o benefício dele na hora do almoço, indo na marmitaria no canto do trabalho, indo naquele restaurante de esquina. Então, é lá que ele gasta esse benefício. Então, a gente começou a entrevistar esses restaurantes. A gente foi pra rua, a gente conversou com eles, a gente ligou, fez call, bateram na porta deles, conversou com eles, pra gente entender como era que funcionava. E nisso, a gente teve um dado ali interessante. Alguns não aceitavam, focando nos pequenos e médios. Alguns não aceitavam e outros aceitavam, mas eles sempre vinha ali uma reclamação. A gente aceita, né? Apesar de dar um certo trabalho para a gente, apesar das taxas serem altas, a gente aceita. Então, a gente acabou descobrindo, nesse contato com eles, um novo cerne, o núcleo real do problema relatado pelo filho do nosso colega, junto com o que a gente estava coletando desses donos de restaurantes, que era hoje o valor cobrado dos grandes players do mercado de benefícios, vale-refeição, em cima desse pequeno e médio estabelecimento. Então, a partir disso, a gente pensou, e se a gente se a gente pensasse em uma solução em que a gente conseguisse cobrar taxas mais em conta desses estabelecimentos pudessem ser mais receptíveis ao benefício, ajudar o capital de giro desses estabelecimentos, atraindo mais clientes e, com isso, trazer para o funcionário funcionalidades voltadas para a necessidade dele real do dia a dia, que é o quê? Ajudar o benefício dele durar por mais 10 dias, por mais dias, né? Porque hoje um dado nacional é que a média de duração do benefício de vale-refeição do trabalhador hoje é de 10 a 11 dias.
O resto dos outros 10 dias do mês, ele acaba indo para a marmita, tira do bolso dele, ou acaba ficando sem comer. Em algumas das nossas entrevistadas, ela falava, olha, gente, eu não almoço quando acaba meu vale-refeição. Eu aguento ali passar o dia inteiro sem comer, como quando chego em casa. Isso acaba afetando a dignidade da pessoa e a saúde. Então, com isso, a gente pensou, e se a gente conseguisse desenvolver algo que conseguisse resolver todos esses problemas? E nisso veio o Alipés. O Alipés hoje, ele é um aplicativo totalmente digital, ele é um vale-refeição, onde você consegue fazer tudo pelo celular. Então, você não precisa de cartão como trabalhador e como pequeno e médio restaurante, você não precisa de maquininha e nem de nenhum outro tipo de aparelho ali aparelho no sentido de tipos, né, de maquininhas e para você aceitar esse benefício. Você só com seu celular ou você acessando ele web, online, em um computador, em um outro celular, enfim, você consegue usar o Alipés e o restaurante consegue gerar a cobrança dele e o trabalhador, usando pelo aplicativo, consegue pagar. Então, é isso que é o Alipés. Ele é um vale-refeição totalmente digital, que toda a funcionalidade dele é voltada na simplicidade, simplificar a operação, mas, além disso, baratear também em relação da ponta do restaurante e facilitar a vida do trabalhador. É muito interessante essa parte toda do Alipés e todo esse mercado que vocês estão tentando abranger, mas o mercado de benefícios hoje, a gente vê que ele já tem gigantes consolidados há muito tempo, há muitas décadas, certo? E o que faz olhar esse cenário e pensar que existe um espaço ali para vocês estarem atuando? O que vocês conseguem fazer de um diferencial maior entre esse projeto de vocês? Então, eu vou responder esta pergunta com um dado. Hoje, no Brasil, existem 23 milhões de trabalhadores que recebem o benefício de vale-refeição. Entretanto, existe uma média de apenas 1 milhão de estabelecimentos que aceitam o benefício de vale-refeição. Então, existe 23 milhões que têm um dinheiro, têm o benefício, só que só 1 milhão de estabelecimentos, em média, né? Só que só 1 milhão de estabelecimentos espalhados pelo Brasil que aceita isso, que aceita esse benefício. Então, com isso, hoje existe são inúmeras, mas uma das é que hoje o trabalhador, ele ainda, apesar de ter grandes players realmente consolidados há décadas nesse ramo, mas apesar disso ainda existe milhões de brasileiros que enfrentam o problema de não ter o seu benefício aceito aonde ele precisa comer, no estabelecimento mais perto do trabalho dele. Então, ele ainda precisa ter a dor de cabeça de procurar aonde é que passa a bandeira do benefício dele. Em contrapartida, além disso, o restaurante hoje, que aceita o benefício de vale-refeição, ele fecha o contrato com Alelo, Ticket, Sodexo, e com isso ele acaba aceitando, na maquininha dele, aceitar o cartão do benefício. Entretanto, para isso acontecer, ele precisa pagar uma série de taxas para ele poder conseguir aceitar esse benefício, além do valor dentro da própria transação. Para os pequenos e médios estabelecimentos, o valor médio de cada transação com essas operadoras hoje chega em média a 15%. 15% de um prato que custa R$10, 15% de um prato que custa 20, isso agride diretamente os pequenos e médios estabelecimentos, que hoje são os que mais sofrem com isso. São os que são mais taxados por essas operadoras. E com isso, essas altas taxas afetam o capital de giro do estabelecimento. Então, entra naquela situação de ele não aceitar o benefício ou dele aceitar, mas ter que compensar inflacionando o valor da refeição dele. Então, o que o Alipés traz de diferente? Realmente, é um mercado com seus players consolidados, entretanto, era muito fechado para novas soluções. Então, são muitas décadas com os mesmos players, com o mesmo modelo, com a mesma dinâmica, sem inovação. Então, nos últimos anos, agora que vem surgindo novas empresas, que vêm atuando, pensando em novas soluções, para tentar quebrar essa muralha mesmo que se formou em cima desse nicho, aonde só é entre A e B.
Entende? Agora que vem surgindo novas empresas, como o Alipass, para atuar dentro dessas situações que passa batido para esses grandes players. A marmitaria da esquina é só um número para o player A, para o player B, que hoje domina o mercado. Mas para o trabalhador é o lugar mais próximo para ele gastar o benefício dele. Se a dona Maria, do canto do trabalho dele, não aceita, ele só tem 1 hora de almoço, trabalhador. Ele vai ter que ir andando, procurando, e até num restaurante, sei lá quanto tempo de distância do trabalho dele, para ele gastar esse benefício. Então, o que o Alipass traz? Hoje, além dele cobrar taxas muito mais em conta da dona Maria, do seu João, do seu Lima, ali que tem o seu restaurante, que tem sua lanchonete, que tem sua marmitaria, e facilitar o processo deles de lidar com esse aplicativo, de lidar com o benefício, para o trabalhador, a gente traz funcionalidades voltadas para ajudar ele a encontrar esses estabelecimentos e simplificar todo esse processo. Além disso, trazendo também funções que ajudam o saldo dele durar por mais dias. Então, dentro do Alipass, o trabalhador ele consegue fazer toda a gestão do valor dele, ele consegue readministrar esse valor, tipo, ele pode definir, eu preciso gastar tanto, eu recebi tanto, esse mês eu preciso que ele dure por tantos e tantos dias. Só que, além disso, o Alipass recomenda para ele estabelecimentos que tenham a média de valor dentro daquele planejamento financeiro dele. Então, com isso, ele consegue saber se organizar financeiramente, saber quanto ele precisa gastar para fazer o benefício durar por quantidade de dias que ele precisa ali, e, além disso, dizer quem oferece esse serviço que está dentro do planejamento dele. E ele consegue fazer tudo isso através de geolocalização, trazendo os mais próximos. Então, quando dá meio-dia, o horário do almoço dele, e quando ele vai descendo as escadas, ele já vai abrindo ali pedra e vai vendo, restaurante aqui do canto que eu nem conhecia, descobri que era uma marmitaria pelo Alipass, vejo que ele está aqui a 2 minutos de distância de mim, ele aceita o benefício do Alipass, já viu qual é a margem de preços que esse restaurante cobra em média, então eu vou comer lá. Então, todo o processo de almoço dele, de estratégia, de pensar onde vai passar, onde ele tem que ir, quanto vai gastar, ele faz nesses minutos em que ele está saindo do trabalho. Em contrapartida, o pequeno e médio restaurante, o usuário, a dona Maria ali, que tem a marmitaria dela, que tem o pequeno restaurante dela, dentro do Alipass, ela não só se cadastra. Ela se cadastra, mas ela também divulga o seu cardápio lá dentro. E nisso ela divulga o que ela está oferecendo, ela divulga se tem alguma coisa com promoção, ela divulga o valor daquelas refeições, então ela consegue fazer o próprio marketing dela lá dentro. Então, o funcionário vai ver que, não vai soltar o título lá do restaurante da Dona Maria, tá 2 minutos de você. Ele vai ver o prato, vai ver o que ela está servindo, a que valor que tá, e vai ver se está dentro do orçamento dele, se for a preocupação dele, se não for, ele vai só ver se é o que ele procura para comer naquele dia. E com isso acaba tornando a experiência de ambos os lados muito mais assertiva. Entendi, isso faz todo sentido. Eu com certeza seria um usuário, eu sou uma péssima pessoa com gestão de valores, principalmente vale alimentação. E me veio uma dúvida sobre qual seria o motivo do nome Alipass, por que vocês decidiram utilizar esse? Então, o primeiro nome, o Alipass é o segundo nome do aplicativo. O primeiro era Foodpass, porque a gente queria juntar a ideia de comida ali junto com a ideia de vale, de benefício, mas de uma forma que ficasse um nome agradável, né? De tanto se ouvir quanto se falar. Então, a gente pensou, Foodpass. Só que daí, a gente foi avançando com o projeto, foi se tornando mais robusto, foi saindo do papel, foi virando de fato aplicativo, e nisso a gente entra na questão de registro de domínio, registro de marca, e a gente viu que já tinha já tinha um Foodpass registrado. Então a gente falou, isso pode dar problema pra gente, porque a gente não vai conseguir ter, né, no endereço ali do site o foodpass.com.br. Então a gente teve que repensar no novo nome, e isso, pesquisa, né? Porque questão de nome, ela é muito delicada. É a identidade do seu negócio. É o primeiro contato, né? Dizem que o rosto, né, é a primeira impressão ali. O nome, no caso de aplicativos e coisas, é a primeira impressão.
Então, a gente precisava de um nome que soasse bem, né? Então, a gente gastou, assim, muita energia pesquisando, pensando em que nome dá, até que numa conversa com uma professora nossa, a professora Karen, inclusive, a primeira lá do início, a gente conversando com ela, ela dando ideia, eu dando ideia, a gente conversando, se a gente usasse esse, aquele, até que, pá, surgiu o WordPress. Quando a gente falou esse nome, eu fiz, nossa, assim, pássaros cantaram. Porque soou muito bem pra gente e deu ali dá uma possibilidade de a gente fazer muito, usar até pra, como eu posso dizer, marketing até. Tipo, aqui passa o AliPass. Então, com isso a gente consegue fazer joguinhos de palavra que se tornem atrativos pro usuário, para ele entender que é um benefício, que lá nesse estabelecimento passa o que? Passa o AliPass, sabe? E também está ligado ali com a refeição também, né? Então, foi essa história. É um nome muito bonito, eu diria que combina bastante com o projeto, dá um ar bem agradável. Outra dúvida que me vem bastante em mente é como que foi a experiência de criar uma empresa do zero e as principais dificuldades, porque hoje em dia já não é fácil criar qualquer ideia e muito menos gerir uma empresa. Como que vem sendo para você essa situação? Como que foi as principais dificuldades no início, principalmente? Nossa, então, não é fácil? Principalmente quando a gente já tinha uma vida, né? No caso, o AliPass, ele surgiu bem... A gente não esperou, né? Tipo, vou criar um aplicativo, acordei, vou criar uma empresa e vai ser disso, vou fazer assado cozido. Não foi bem assim. Surgiu na faculdade, como parte de uma matéria e de uma discussão em sala. Até então, eu tinha uma vida, né? Tinha trabalho às 8 horas ali do dia, depois à noite, faculdade, então tinha todo esse comprometimento já com o meu horário ali durante a semana. Então, quando surgiu o AliPass, a gente conversou, antes nós éramos ali um grupo, né? Hoje eu tô solo na empresa, mas a gente começou ali como um grupinho de alunos. E quando a gente pensou em seguir, em transformar o projeto do AliPass em algo mais real, a gente teve uma sobrecarga realmente muito grande, porque não é fácil você conciliar o processo de abrir uma empresa com toda a sua vida que já existia antes. Inclusive, acabei até pulando uma parte, né? É que o AliPass, ele surgiu como um projeto acadêmico, é verdade, dentro da faculdade, só que ele só se tornou uma empresa, a ideia, a iniciativa de levar ele para frente, para virar um CNPJ com o Sebrae, quando ele rodou aqui no Senac o programa Garage, que é o programa que incentiva alunos de universidade a criar o seu negócio, principalmente na área da tecnologia. Então, quando o Garage veio, rodou o programa dele aqui, nossa equipe participou, a gente foi a campeã da edição, e nisso o Sebrae, conversando com a gente, falou, olha, o negócio de vocês tem potencial, a gente está disposto a ajudar, a gente está disposto a acompanhar vocês, e nisso a gente se olhou e falou, o Sebrae está querendo apoiar a gente, vamos lá. E entrou a dificuldade de conseguir conciliar tudo, você reorganizar essa rotina, você reorganizar suas demandas, você às vezes não ter horário para almoçar, às vezes passava mais noites em claro, porque no meu caso, o desenvolvimento aplicativo, por exemplo, acontecia de madrugada, de dia era trabalho, de noite faculdade, de madrugada programação, porque fui eu a responsável pelo desenvolvimento aplicativo, então foi o único horário que encaixava era de madrugada, né? Então, foi o processo de pesquisa, de estabelecimento de dados, desenvolvimento aplicativo, foi o mais cansativo, foi o mais árduo, digamos assim, até o momento, né? Pode vir um próximo, até o momento, porque a conciliação dos horários, eu não podia, né, tipo, abandonar o meu trabalho, precisava do recurso financeiro, e também na faculdade, que era, enfim, então eu tive a grande dificuldade foi conciliar tudo isso dentro de uma rotina. Então eu pensei, quero fazer esse negócio para ir adiante, quero fazer funcionar. Então calculei ali, botei quanto tempo eu tinha que passar essas noites em claro, eu falei, uns 3 meses é o suficiente para conseguir finalizar. Passar uns 3 meses dormindo 3 horas por dia, 4 horas por dia. Falei, tô disposto a pagar esse preço? Analisei, eu pensei, eu tô.
vamos lá, né? O Sebrae tá acreditando na gente, então vamos lá. E nisso foi esse processo ali de 4 meses de desenvolvimento, foi puxado, foi cansativo, muita cápsula de cafeína, muita mantendo a calma e bate muita insegurança também. Tipo, o que eu tô fazendo? Tá certo, tipo, eu tinha uma vida toda tranquila, normal, e do nada eu tô aqui, 3 horas da manhã, corrigindo bug. Então, isso te faz repensar se, tipo, será que eu tô doida? Será que isso vai dar certo? Na verdade, não é nem eu tô doida ou o que eu tô fazendo. A pergunta que mais bate é, isso vai dar certo? Esse trabalho que eu tô dispondo ali, que eu tô gastando meu tempo para fazer, dando esforço, horas minhas, isso vai ter retorno? Eu tô alucinando? Tipo, será que essa ideia é boa mesmo? Só que você só descobre isso, cara, é fazendo. Então, mesmo na dúvida, mesmo com a insegurança, foi continuando até no final, para estar pronto, eu começar a validar ali com meus clientes reais. Então, o período todo do desenvolvimento do LPS foi difícil conciliar, realmente, com toda a minha vida antes, que não estava programada para isso, mas quando entra no coração, vale a pena o esforço, vale a pena o sofrimento, digamos assim, porque você sabe que é por um fim, você tem um objetivo com aquilo, você não está sofrendo à toa, você não está perdendo seu tempo, você está investindo ele em algo. Então, eu quero investir naquilo? Se sim, eu sei que eu vou gastar um tempo, dinheiro, enfim, qualquer coisa naquilo, mas porque eu quero que isso me retorne depois algo. No caso, eu vou estar investindo no período de desenvolvimento da LPS, eu vou estar investindo minhas horas ali, que em troca vai me retornar no futuro um software que eu vou poder estar comercializando. Foi isso, mais ou menos, a história. Surgiu de uma maneira muito, muito especial, pelo visto, aqui na faculdade. É um projeto que está dando muito certo, na minha opinião. Ele é muito agradável, traz ótimos pontos, e eu diria que ainda tem muito futuro pela frente. Indo um pouco pela visão do produto agora, eu queria saber como que você imagina um gestor de RH, por exemplo, que está encarregado ali dessa parte de vale alimentação, vale refeição, e que está sempre acostumado com os tradicionais. Como que o Alipes resolveria o problema da empresa dele, essa situação em geral? Como que ele pensaria no funcionário nesse momento? Se você acha que essa experiência do funcionário com o cartão funcionaria totalmente no dia a dia? Então, hoje a empresa ela está trabalhando com uma mudança de percepção do mercado no sentido de que o trabalhador ele precisa ter incentivos para que ele consiga produzir bem. E isso está totalmente correto, né? Porque ele precisa estar bem alimentado, ele precisa estar saudável, ele precisa estar bem para ele conseguir ter um desempenho que retorne para a empresa depois através de valores, né? Através ali, o trabalho dele traz retorno financeiro para a empresa. Então, as empresas hoje estão olhando cada vez mais para o que mais atrai hoje um trabalhador, o que mais atrairia alguém para a vaga que ela disponibilizou. E hoje pesquisas já constatam isso, que os benefícios é o que mais está atraindo candidatos para as vagas, atraindo e mantendo também aquele que já trabalha. Então, o Alipes, para a empresa, hoje, ele vira a sua forma comercial de atrair também mais trabalhadores, porque você não vai só disponibilizar para ele um benefício padrão, você não vai só disponibilizar para ele o Vale Refeição, você não vai disponibilizar qualquer um só para a empresa ali pequena conseguir o abate de 4% em cima do imposto de renda no fim do ano. Não, você vai procurar o que de fato vai atrair e manter o funcionário com você. O Alipes, com as funções voltadas especificamente assim, para o trabalhador do dia a dia, para aquele que precisa que o salário dele dure, para aquele que de fato usa esse benefício e que depende dele para se manter bem alimentado, a gente traz para ele todo o suporte para ele conseguir fazer esse saldo durar, para ele conseguir fazer o horário de almoço dele render, para ele conseguir achar da forma mais eficiente possível onde, como, quanto e por quanto está a refeição que ele precisa. Então, a gente foca no dia a dia mesmo do trabalhador. Então, com agilidade, com eficiência e com qualidade, esse processo de o processo de fato, de almoçar. A gente fala, eu vou só almoçar ali. Não, só que todo processo de almoço, só que o seu almoço é um processo.
entende? Você escolher onde vai comer, quanto vai custar, aonde que está esse lugar, se aceita o seu benefício ou não, tudo isso é um processo. Então, a gente simplificando isso para o funcionário, contenta ele, porque ele vai achar de forma mais eficiente, lidar com ele de forma mais eficiente. Isso gera contentamento nele e esse contentamento é refletido diretamente no trabalho. Que depois é o que retorna para a empresa. Então, a empresa consegue atrair funcionários, novos candidatos, ela consegue manter esse trabalhador, ela consegue deixar ele contente, porque o funcionário não vai mais ficar descontente com a empresa do saldo dele não durar, porque agora ele vai ter um aplicativo que vai dar funções que ajudam ele a fazer durar. Então, com isso, o descontentamento dele, dizer, cara, tipo, meu saldo aqui não dura, entende? Eu vou procurar outro lugar que tenha um benefício maior. Então, ele acaba, esse tipo de descontentamento, o Alipes acaba contornando isso, porque a gente acaba dando suporte para ele para conseguir ele a usar de forma mais eficiente possível para ele esse benefício. Que é, de fato, o que depois vai retornar para a empresa, o contentamento dele. A saúde dele para estar bem alimentado, a agilidade dele voltar no horário certo ali do almoço, porque ele conseguiu comer bem, ele achou rápido, ele foi lá, ele gastou, ele comeu, voltou, está pronto para continuar o trabalho. Então, para a empresa, o que importa para a empresa hoje é a pessoa, né? É a mão de obra, é o indivíduo que está ali com ela. Então, quando esses indivíduos, que é um grupo, começa a estar contente, começa a estar bem alimentado, começa a, de fato, gostar dos benefícios que ele recebe da empresa, isso depois se retorna para a empresa um trabalhador eficiente, retorna um trabalho bem feito, retorna todo um ambiente melhor que, no fim, vai ser o que a empresa precisa, que é o que gera lucro para ela. É uma história muito incrível, Tassi. O projeto de vocês, a startup de vocês é fenomenal. Eu desejo um ótimo futuro para vocês. E agora eu vou passar um pouco o momento para o nosso querido amigo Carlos, que vai estar explorando um pouquinho mais sobre como que foi esse procedimento, como que é criar uma startup. Então, muito obrigado, pessoal. Eu encerro por aqui. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Eduardo. Eu estudo no Senac, na cidade de Curitiba, no bairro do Portão. E agora vamos falar sobre tecnologia. O que acontece por trás do aplicativo e do cartão? Qual que é o papel da tecnologia para garantir a segurança nas transações, a facilidade do uso e a conformidade com as regras do programa de alimentação do trabalhador? Então, esse é um tópico que deu muito trabalho. Porque o Alipes, como vale-refeição, ele precisa estar regulamentado pelo PAT, que é o órgão que regula o benefício de alimentação do trabalhador. Então, para a gente conseguir fazer tudo funcionar de forma digital, sem o cartão, sem maquininha, só para o aplicativo, foi muito estudo. Tá o site do Gov ali aberto o tempo inteiro para a gente lendo, entendendo a regulamentação, juntamente também com muito estudo de programação mesmo, para entender como a gente iria conseguir integrar tudo isso. Como é que o Alipes hoje trabalha? A gente, para fazer tudo tá dentro das regras do PAT em si, ou seja, o dinheiro não pode sair dentro do aplicativo, tanto para pagar quanto para receber, tem que ser tudo dentro do Alipes, porque seria um trabalhador pagando para um restaurante, que é o que o governo pede, para que não haja repasse para outros estabelecimentos que não sejam credenciados, ou para outros fins, né, que não sejam alimentação em si. Para o Alipes conseguir estar dentro disso, estar conforme essas regras, a gente teve que usar a gente usa uma fintech por trás para fazer a transação financeira. A fintech, ela é hoje credenciada com o Banco Central, dentro das conformidades. Ela é o nosso gateway de pagamento. Então, a gente usa as APIs dele para gerar a cobrança real ali, vindo do Banco Central, validada, segura, etc. Então, a gente usa a fintech para gerar o pagamento. A gente gera o Pix através dele, o nosso aplicativo ali, ele exibe o QR Code, o aplicativo trabalhador escaneia e paga, e daí é feita a liquidação desse valor do saldo do trabalhador. Tudo isso usando as APIs que estão de acordo ali com o Banco Central para que toda transação ocorra de forma segura. E para que impossibilite que o login do usuário, por exemplo, ele escaneie um outro tipo de QR Code. Então, é tudo dentro de identificação
e regras mesmo dentro do aplicativo. Então, toda a lógica da programação dele foi estruturada para que o login do usuário, do trabalhador, escaneie só o QR Code vindo do aplicativo do restaurante. Daí ele não consegue ver, ele não consegue escanear e nem liquidar o valor de um outro QR Code, como um Nubank, como de qualquer outro tipo de cobrança. É tudo dentro, ele precisa identificar o ID do restaurante para ele poder fazer o reconhecimento, fazer o cálculo ali de liquidação, bater a validação do Banco Central, retomar e repassar o valor ali para o restaurante. Então, o Alipes, ele não é diretamente uma fintech, nós somos uma empresa de tecnologia e usamos uma fintech para poder realizar legalmente a transação financeira e usamos da tecnologia em si como programação, né, para restringir a funcionalidade entre Alipes, Alipes Trabalhador, Alipes Restaurante, dentro da regulamentação do PAT. Muito interessante. Como que o Alipes monetiza? Assim, é por meio de taxas para empresas, percentual das transações? Como que funciona? O Alipes hoje, para a gente conseguir fazer de uma forma equilibrada, e que ninguém saia prejudicado, seja restaurante, seja trabalhador, empresa, a gente pensou na estratégia de dividir em 2. Então, a gente cobra do restaurante 3% em cada transação e 2% da empresa em cima do valor geral ali dos trabalhadores dela. E com isso a gente acaba tendo ali de ambas as pontas. A gente monetiza com a empresa e com o estabelecimento, cobrando taxas que agridam o menos possível o negócio deles. Uhum. E agora, pensando no futuro da empresa, né? Você pretende... o Alipes tem planos para evoluir para vários outros benefícios, como a cultura, o home office, a saúde? Qual que é o futuro da Alipes? Planos muitos. Sonho alto. O primeiro grande plano, né, é conseguir fazer o Alipes, assim, chegar em grandes capitais no Brasil, sair de Curitiba, né, ir além de Curitiba, ir além do Sul, pegar de fato ali o Brasil inteiro. Tem que sonhar grande. Uhum. Porque eu quero que pequenos estabelecimentos, trabalhadores do Brasil inteiro possam contar com o Alipes no dia a dia deles. Então, o objetivo é conseguir fazer o Alipes com o Vale Refeição hoje. Chegue na pessoa do trabalhador da Amapá, até o trabalhador de Santa Catarina, até o trabalhador de São Paulo, até o trabalhador do Rio. E a Dona Maria, que tem a ermitaria dela lá em Manaus e o que tem aqui em Curitiba, possam usar esse aplicativo, que possam facilitar e ajudar o trabalho deles. E além disso, sim, o ramo ali dos multibenefícios é um ramo que eu estou de olho também. A gente está pensando já numa versão 2 ali do Alipes que foca mais no multibenefícios, que é onde se entra, né, o home office, entra o alimentação, entra a farmácia, entra todos os outros tipos de necessidades que o trabalhador tem e que é atrativo para ele ali dentro dos benefícios que a empresa pode oferecer para ele. Tem uma diferença entre benefícios de Vale Alimentação e Vale Refeição com multibenefícios. Empresas que oferecem benefícios de Vale Refeição e Vale Alimentação, especificamente esses dois, são regularizados pelo PAT. E com isso, a empresa que oferece benefício para o trabalhador acaba tendo um certo tipo de desconto no imposto de renda no final para essa empresa. Então, para a empresa pequena e média ali, isso é altamente atrativo, né? Porque ajuda ali no imposto que ela vai ter que pagar depois. Os multibenefícios, como ele não pode ter o controle ali de onde o usuário está gastando, o fim, né, qual vai ser o estabelecimento onde ele vai gastar, ele não entra dentro dessa regra, ele não é regularizado pelo PAT, porque ele usa outras bandeiras, como o Mastercard e o Visa. Só que o Alipes, usando o Pix como forma de pagamento, também já está mirando no ramo dos multibenefícios. Não é que é onde ele não é mais regularizado pelo PAT, né, mas ele acaba sendo um multi ali para agregar várias outras frentes. Hoje, então, mas o foco do Alipes hoje é ir avançando e ganhando mais mercado como Vale Refeição, mas tendo ali como nosso outro plano, continuação ali para crescimento mesmo, a gente ter esse outro lado ali, multibenefícios também. Tá, se foi uma verdadeira aula sobre como que a tecnologia pode inovar o mercado, né? E para fechar, queremos um conselho seu.
Olhando para a sua jornada, o que você diria para os jovens que querem criar uma startup, especialmente na área onde tem muitos tubarões, né? Olha, eu acho que o principal é acredite em você. O segredo tá na pessoa, o segredo tá em você. O segredo não tá no AliPass, o segredo não tá no meu software, no seu software. O segredo tá na solução, o segredo tá na mente que pensou na solução. Tá na mente que foi empática e conseguiu ver um problema e pensou e se solucionasse isso. Então, a gente sempre fala, né, tipo, o sistema, o aplicativo, o site, a ideia. Isso realmente no final, é o produto final, né? A ideia, a solução ali. Só que não existe produto final sem o criador do produto. O segredo está na gente. Tá em você querer resolver um problema. Tá na sua mente de empreendedor. Tá na sua vontade de querer fazer algo em relação a determinada situação que você viu. Então, acredite em você. Acredite na sua capacidade, acredite na sua determinação, acredite no seu sonho de resolver um determinado problema, de trazer uma nova solução, de trazer uma segunda alternativa. Acredite em você, porque é em você que está o segredo. É você que tem a chave para mudar o mundo. Somos pessoas, são as pessoas. O segredo, a solução, o problema são as pessoas. Nós somos o fim, o meio e o começo. Então, acredite em você, no seu potencial, na sua vontade, na sua determinação. Porque a partir do momento que você acredita em você e que você acredita no seu propósito, de você querer resolver um problema, de você querer trazer uma nova solução, trazer uma nova alternativa, quando você internaliza isso, não tem nada que te pare. Porque você aceita pagar o preço para conseguir concretizar aquilo. Porque se o preço for dormir 4 horas por dia, mas se o fim é você solucionar a vida de um senhorzinho, é você criar um software para pessoas cegas, é você criar um software educacional para crianças carentes, é você... Entende? Se o fim daquele seu propósito é o que te move, entende? Você aceita dormir 4 horas só durante os meses aí. Você aceita não ter um descanso, você aceita não ter o sábado nem o domingo para descansar. Porque o segredo tá nisso. Tá no seu desejo, tá na sua vontade, tá na sua determinação. Então, e a gente ouve muitos nãos da vida, né? A gente não é muito encorajado a arriscar. Infelizmente, culturalmente falando, nós não somos encorajados a arriscar. A gente é encorajado a buscar o caminho mais seguro possível. Porque o seguro é bom, né? O seguro, ele te mantém em segurança, de certa forma. Só que, às vezes, você precisa arriscar. Às vezes, você precisa ir contra o que tá todo mundo te dizendo pra você. Porque é você, como eu falei, é você, cara. Você enxergou uma fresta, entende? Você enxergou uma coisa que ninguém tinha visto antes. Então, a pessoa que não tem os seus olhos, ela vai olhar e não vai enxergar nada. Mas você tá vendo uma brecha ali. E você, como você tá vendo aquela brecha ali, você pensa, eu vou resolver, vou fazer alguma coisa com aquela brecha. Eu vou resolver aquele problema. Então, você vai lá e você gasta tempo, você gasta hora, paciência emocional, entende? Sábados, domingos, entende? Noites em claro, para você conseguir fazer alguma coisa com aquilo que só você viu. Então, no fim, você vai produzir um sistema, você vai produzir um aplicativo, você vai produzir, enfim, um objeto ali, um fim daquilo. Você vai conseguir produzir algo, um produto. Só que não existe produto sem o founder desse produto. Então, o segredo é o founder, o segredo é a gente. Então, acredite em você, no seu objetivo, no que você quer fazer. É isso. Tem que se apaixonar pelo problema, né? Não a solução, né? Exatamente. A solução, ela vira uma consequência. Uhum. Bom, foi uma conversa muito boa. E para as empresas que ficaram interessadas, né, em modernizar os seus benefícios, como elas podem entrar em contato com você? Então, você pode conversar com a gente pelo Instagram, a AliPass Oficial. Você pesquisa a gente lá no Instagram e manda uma mensagem, quem está respondendo. A gente tem LinkedIn também, AliPass Benefícios. Então, você pode estar entrando em contato com a gente pelo LinkedIn também, mas também pelo WhatsApp,
que a gente vai disponibilizar aqui para vocês depois. Então, a gente tem ali nossas redes sociais, onde você pode entrar em contato com a gente, mas além das redes sociais, a gente tem nosso próprio site, alips.com.br. Você pode entrar lá, você pode, se você quiser marcar uma conversa com a gente, você informa ali seus dados, marca uma conversa com a gente, que a gente conversa melhor, a gente marca uma reuniãozinha, explica melhor, faça algumas demonstrações para você, para entender ali como funciona. E é isso. Perfeito. Aproveitando, se você curtiu o nosso bate-papo, todos os links para entrar em contato com ela estarão na descrição. Se você quer acompanhar mais sobre o LPS e o T-Talks, siga a gente nas redes sociais. E muito obrigado, até a próxima.